Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Irmãos, estou aqui mais uma vez debaixo de um pé de cajueiro, uma paisagem muito boa, muito bonita, uma sombra muito boa aqui, uma paz de Deus nesse lugar. E eu estou aqui, meus irmãos, como sempre, trazendo algo da parte de Deus para o teu coração. Espero que você compreenda aquilo que Deus tem para falar com você neste momento, que é uma passagem muito conhecida, mas eu creio, meus irmãos, que Deus vai falar fortemente com você, como vai falar comigo também. E quero pedir a você que não é inscrito aí no meu canal, que se inscreva, deixa o teu like, ative o sininho aí, compartilha, para que também a palavra de Deus ela venha alcançar mais pessoas. E a palavra de Deus, meus irmãos, que eu quero deixar hoje para a nossa meditação, é em Mateus capítulo 21, e a partir do versículo 18, uma passagem muito conhecida. Vamos ler em nome de Jesus. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondeu e disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só farás o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Irmãos, é uma passagem muito conhecida, mas também muito forte. A palavra de Deus, ela vem sempre, como eu digo aqui, ela vem sempre nos orientar, vem sempre nos mostrar qual é o caminho certo e qual é a maneira certa de você viver uma vida para Deus. E a palavra de Deus aqui, ela está falando que Jesus vinha mais seus discípulos e avistaram uma figueira. E ali, quando avistaram essa figueira, que se aproximaram dela, Jesus se aproximou dessa figueira, ela não tinha fruto. Então Jesus disse que jamais aquela figueira ia dar fruto. E naquele exato momento, a figueira secou. E os discípulos ficaram ali radiantes com aquilo que aconteceu. Como foi que a figueira secou imediatamente? Como foi que aquilo aconteceu? Então Jesus fala para eles que se tiverdes fé, não só farás o que foi feito, que foi a figueira ter secado, como se disser: monte, ergue daqui ao mar, isso vai acontecer. Mas a palavra de Deus diz, nesse último versículo que nós leu, que tudo que nós pedir em oração, crendo, nós vamos receber. Ou seja, a mensagem de Deus para mim e para você hoje é que aquilo que nós pedimos a Deus, ou então aquilo que você está pensando em pedir, entenda uma coisa, meus queridos. Eu já falei aqui muitas das vezes em outros vídeos e quero retornar a falar de novo. Se você pedir algo a Deus e a gente não receber, é porque não é a vontade de Deus e não foi a maneira certa que nós pedimos. Porque a palavra de Deus diz que pediste e não recebeste porque perdiste mal. Às vezes nós pedimos coisas que não estão conforme o que Deus tem para nós. Não está conforme a palavra de Deus, não está conforme a vontade de Deus. Porque eu e você sabemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus na minha e na sua vida é boa, perfeita e agradável. E às vezes nós vamos pedir algo, mas é porque nós, seres humanos, nós somos pessoas que queremos as coisas do nosso jeito, no nosso momento e no nosso tempo. Mas Deus ele não trabalha no meu tempo e nem no seu tempo. Muitas pessoas dizem que Deus ele tarda, mas não falha. Isso é uma mentira. Deus ele nem tarda e ele nem falha. Mas sim, as coisas acontecem no seu tempo. As coisas acontecem na sua maneira, no tempo certo que Ele tem prometido aquilo para você. Então, meus irmãos, se você tem algo que você tem pedido a Deus e você pediu crendo em oração, espere que no tempo certo vai chegar até você. Não importa se vai passar de um mês, de 2 meses, de 2 anos, de 3 anos.
Meus irmãos, se for a vontade de Deus, vai acontecer. Eu tenho algo para te falar aqui, numa passagem muito conhecida, que você vai relembrar e você vai lembrar, que é todo aquele povo que saiu do Egito, foram para a terra prometida. Era para eles terem chegado até onde Deus queria que eles chegassem, na terra prometida, em 40 dias. E quanto tempo eles passaram no deserto? 40 anos. Por quê? Por conta da murmuração. O que Deus não gosta é a murmuração. Não adianta aí você pedir algo a Deus e ficar murmurando, mas por que não chegou? Por que ainda não chegou? Por que ainda não, a bênção, aquilo que eu pedi não chegou até a minha mão? Será que Deus não ouviu? Meus irmãos, não coloque isso no seu coração. Porque tudo é o tempo de Deus. Tudo é no momento que Ele quer. Tudo é da maneira que Ele quer. A palavra de Deus diz que a fé é o fundamento das coisas que se espera e a certeza das coisas que não se vê. Se você tem algo, alguma causa, e você tem orado a Deus, você tem colocado na mão de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você tem lançado a sua preocupação em oração? Você tem colocado nas mãos de Deus? Então entenda que vai chegar no tempo certo. A palavra de Deus diz que Deus, Ele prometeu a você. A palavra de Deus diz que se Ele te prometeu, Ele não vai cumprir? Será, meus irmãos? A palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, o que Deus Ele te prometeu vai chegar até você. Agora vai ser no tempo de Deus. Não é no meu tempo, nem no seu tempo. Vai ser no tempo de Deus. Vai ser unicamente no tempo certo. Então, meus irmãos, creia nessa palavra. Que se você tiver fé, se você estiver crendo naquilo que você está pedindo em oração, se você estiver crendo que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, entenda uma coisa, que tudo que você pedir, se for a vontade de Deus, vai acontecer. Não só aquela figueira vai secar, mas sim grandes coisas vão acontecer. É por isso que eu sempre coloco no meu coração que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer por mim e por você. Grandes coisas, meus irmãos. Mas aí você tem que entender que não é da nossa maneira. Deus não trabalha conforme a maneira que o homem trabalha, mas sim Ele trabalha da maneira certa, que é a maneira que Ele tem para cada um de nós. Então que Deus Ele te abençoe. Sou grato a Deus por essa oportunidade e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.